Parte 1, Capítulo 1. Londres, 1913. Estava escuro onde ela se agachou, mas a menina fez o que tinham mandado. A dama pedira que esperasse, pois ainda não era seguro, e elas tinham que ficar bem quietinhas. Era uma brincadeira, a menina sabia, como esconde-esconde. De trás dos tonéis de madeira, ela escutava com atenção. Formou uma imagem em sua mente, como o pai tinha lhe ensinado. Homens, próximos e distantes. Marinheiros, ela supunha, gritavam uns com os outros. Vozes altas e rudes, cheias de mar e de sal. Ao longe, buzinas de navios, apitos de metal, remos batendo na água, e no alto gaivotas cinzentas gritando, as asas abertas para absorver a luz do sol. A dama ia voltar, ela prometera, e a menina tinha esperança de que fosse logo. Estava esperando havia muito tempo, tanto que o sol já viajara pelo céu e agora aquecia seus joelhos através do vestido novo. Prestou atenção para tentar ouvir as saias da dama roçando o convés de madeira, seus saltos altos batendo apressados, sempre apressados, ao contrário dos de sua mãe. A menina imaginou, do jeito vago e despreocupado das crianças muito amadas, onde estaria sua mãe, quando ela viria, e refletiu sobre a dama. Sabia quem era, tinha ouvido a avó falar dela. A dama se chamava Autora e morava no pequeno chalé do outro lado da propriedade, depois do labirinto. A menina não devia saber disso. Fora proibida de brincar no labirinto de arbustos. A mãe e a avó tinham dito que era perigoso se aproximar do penhasco. Mas às vezes, quando ninguém estava olhando, ela gostava de fazer coisas proibidas. Partículas de poeira, centenas delas, dançavam no pedacinho de sol que surgira entre dois tonéis. A menina sorriu e se esqueceu da dama, do penhasco, do labirinto, da mãe. Estendeu o dedo, tentou pegar um daqueles grãos. Riu do modo como as partículas se aproximavam antes de sair voando. Os ruídos fora do seu esconderijo estavam mudando. A menina ouviu o rebuliço da movimentação, vozes empolgadas. Pressionou o rosto contra a madeira fria dos tonéis. Com um dos olhos contemplou o convés. Pernas, sapatos e bainhas de anáguas. Pontas de fitas de papel colorido esvoaçavam. Gaivotas caçavam migalhas. Um balanço brusco fez o enorme navio ranger. Foi um ruído longo e grave. Parecia vir de suas entranhas. A vibração passou pelas tábuas do convés até a ponta dos dedos da menina. Houve um momento de suspense e ela se viu prendendo a respiração, com as palmas das mãos apoiadas no chão. Depois o navio se afastou do cais. A buzina berrou e ouviram-se vivas e gritos de boa viagem. Eles estavam a caminho da América, de um lugar chamado Nova York, onde papai tinha nascido. Ela os ouvira cochichar a respeito por algum tempo. Mamãe dizendo a papai que eles deviam partir quanto antes, que não podiam mais esperar. A menina tornou a rir. O barco estava deslizando sobre a água, como uma baleia gigante, como Moby Dick da história que seu pai costumava ler para ela. Mamãe não gostava quando ele lia essas histórias. Dizia que eram muito assustadoras e que colocavam ideias na cabeça da menina, que nunca mais ia esquecer.
Papai sempre dava um beijo na testa de mamãe quando ela falava essas coisas. Dizia que ela tinha razão e que ia tomar mais cuidado no futuro. Mas continuava a contar à filha histórias daquela grande baleia e contava outras, as favoritas do livro de contos de fadas, sobre velhas sem olho, donzelas órfãs e longas viagens pelo mar. Ele não deixava a mamãe saber, era segredo. A menina entendia que tinham que guardar segredos de mamãe. Afinal, ela não estava bem, já tinha a saúde frágil desde antes de a menina nascer. Vovó sempre dizia para ela ser boazinha, porque se mamãe ficasse nervosa, algo de terrível poderia acontecer e a culpa seria dela. A menina amava a mãe e não queria deixá-la triste, não queria que nada de terrível acontecesse. Então guardava segredos, como os contos de fadas, as brincadeiras perto do labirinto e as vezes em que papai a tinha levado para visitar a autora no chalé, que ficava nos limites da propriedade. Ahá! Disse uma voz perto do seu ouvido. Achei você! O tonel foi puxado e a menina estreitou os olhos por causa do sol. Piscou até que o dono da voz apareceu e bloqueou a luz. Era um menino grande, de 8 ou 9 anos, calculou ela. Você não é Sally, disse ele. A menina balançou a cabeça. Quem é você? Ela não podia dizer seu nome a ninguém. Era uma brincadeira que estavam fazendo, ela e a dama. E então? É segredo. O garoto franziu o nariz, cheio de sardas. Por quê? Ela deu de ombros. Não devia falar a respeito da dama. Papai sempre lhe lembrava disso. Então, onde está Sally? O menino parecia impaciente, olhou para um lado e para o outro. Ela correu para cá, tenho certeza. Uma gargalhada vinda de outro ponto do convés e o ruído de pés apressados fizeram o rosto dele se iluminar. Rápido! Exclamou, começando a correr. Ele está fugindo. A menina esticou o pescoço e viu Sally passar no meio da multidão, num alvoroço de anáguas. Estava louca para ir atrás deles, mas a dama tinha dito para esperar. O garoto estava cada vez mais longe. Contornou um homem robusto, com um bigode lustroso e espesso, provocando uma careta que lembrava uma família de caranguejos assustados. A menina riu. Talvez isso fizesse parte da mesma brincadeira. A dama mais parecia uma criança do que os adultos que ela conhecia. Talvez também estivesse brincando. A menina saiu de trás do tonel e se levantou devagar. Seu pé esquerdo ficara dormente e agora estava formigando. Esperou um momento para aquela sensação passar, vendo o menino desaparecer numa esquina. Então, sem hesitar, saiu correndo atrás dele, os pés batendo no chão, o coração cantando no peito. Capítulo 2. Brisbane, 1930. Por fim, eles fizeram a festa de aniversário de Nell no prédio dos Forresters, em Latrobe Terrace. Hugh havia sugerido o novo salão de dança da cidade, mas Nell, imitando a mãe, dissera que era bobagem gastar dinheiro à toa, especialmente naqueles tempos difíceis. Hugh cedeu, insistindo apenas que ela mandasse buscar em Sydney a renda especial que desejava para o seu vestido. Liu tinha posto a ideia na cabeça dele antes de morrer. Ela se inclinou e segurou a mão dele, mostrando em seguida o anúncio de jornal com o endereço em Pitt Street. Comentou como era bonita aquela renda. Quanto iria significar para Nelly, que talvez parecesse extravagante, mas poderia ser retrabalhada no vestido de noiva, quando chegasse a hora.
Depois sorriu para ele, parecendo ter 16 anos outra vez, e ele ficou comovido. Liu e Nell, a essa altura, já estavam trabalhando no vestido de aniversário, havia 2 semanas. À noite, quando Nell voltava da banca de revistas e eles terminavam de lanchar, enquanto as garotas menores conversavam letargicamente na varanda, e os mosquitos eram tantos no ar quente e úmido que você achava que ia enlouquecer com o zumbido. Nell pegava a cesta de costura e se sentava ao lado da cama da mãe. Hugh, às vezes, as ouvia rir de alguma coisa que acontecera na banca. Uma discussão que Max Fitzsimmons tivera com um freguês ou outro. A última queixa médica da senhora Blackwell, as travessuras dos gêmeos de Nancy Brown. Ficava parado na porta, enchendo o cachimbo e prestando atenção quando Nell baixava a voz, corando de prazer ao contar algo que Danny tinha feito. Alguma promessa sobre a casa que ia comprar para ela quando se casassem, o carro em que estava de olho e que o pai achava que poderia conseguir por uma pechincha, o último modelo de batedeira na loja de departamentos. Hugh gostava de Danny. Não podia desejar ninguém melhor para Nell, o que era bom, uma vez que os dois eram inseparáveis desde o momento em que se conheceram. Ao vê-los juntos, Hugh se lembrava dos seus primeiros anos com Liu. Eram alegres como 2 pombinhos, com o futuro inteiro pela frente, sem obstáculos. E foram um bom casamento. Tiveram seus momentos de dificuldades no início, antes do nascimento das meninas, mas, de uma forma ou de outra, as coisas sempre se ajeitavam. Com o cachimbo cheio, não tinha mais desculpa para ficar ali parado. Então, procurava um lugar tranquilo na extremidade da varanda, um lugar escuro onde pudesse se sentar em paz, ou o mais em paz possível em uma casa cheia, cada filha mais agitada que a outra. Só ele e seu mata-moscas no parapeito da janela, para o caso de os mosquitos se aproximarem demais. Então deixava vagar seu pensamento, que invariavelmente se dirigia para o segredo que vinha guardando havia tantos anos. O tempo o vinha pressionando, ele podia sentir isso. A pressão, mantida à distância por um período tão longo, começara a aumentar. Ela estava com quase 21 anos, era uma mulher adulta, pronta para assumir a própria vida, já prestes a se casar. Tinha o direito de saber a verdade. Imaginava o que Liu diria, por isso não havia contado a ela. A última coisa que queria era que a esposa se preocupasse, que atravessasse seus últimos dias tentando dissuadi-lo como fizera tantas vezes no passado. Às vezes, quando pensava nas palavras que usaria na sua confissão, Hugh se via desejando que fosse uma das outras meninas. Ele se censurava por ter uma favorita. Porém, Nellie sempre fora especial, tão diferente das outras. Era espirituosa, mais imaginativa. Parecia-se mais com Liu. Ele costumava pensar, embora, é claro, isso não fizesse sentido algum. Havia fitas amarradas nas vigas, brancas para combinar com o vestido e vermelhas para combinar com o seu cabelo. O velho salão de madeira podia não ter o brilho dos prédios mais novos, mas estava muito bem encerado. As 4 irmãs mais jovens de Nell arrumaram uma mesa para os presentes de aniversário e já havia uma pilha considerável. Algumas das senhoras da igreja se juntaram para preparar a ceia e Ethel Mortimer dava uma canseira no piano, tocando canções românticas do tempo da guerra. A princípio, rapazes e moças ficaram separados, agitados em filas junto às paredes, mas quando a música e os jovens mais afoitos se animaram, pares começaram a se formar para dançar. As irmãs menores ficaram observando de olho comprido até serem chamadas para carregar bandejas de sanduíches da cozinha para a mesa.
Quando chegou a hora dos discursos, os rostos brilhavam e os sapatos estavam gastos de tanto dançar. Mercy MacDonald, a esposa do pastor, bateu em seu copo e todo mundo se virou para Hugh, que tirava um pedaço de papel do bolso do paletó. Ele pigarreou e passou a mão no cabelo. Falar em público nunca fora seu forte. Era o tipo de homem que falava pouco, cuidava da sua vida e deixava que os mais extrovertidos se encarregassem dos discursos. Ainda assim, uma filha só completava a maioridade uma vez na vida. Era seu dever saudá-la. Ele sempre cumpria com as regras e as obrigações. Quase sempre, pelo menos. Ele sorriu quando um de seus amigos do cais do porto gritou alguma coisa. Depois desdobrou o papel e respirou fundo. Um por um, leu todos os itens da lista, escritos em uma letrinha preta. O orgulho que ele e a esposa tinham de Nell. Quanto se sentiram abençoados quando ela surgiu. Quanto gostavam de Danny. Liu ficara especialmente feliz ao saber do noivado antes de falecer, disse ele. Ao mencionar a morte recente da esposa, os olhos de Hugh ficaram marejados e ele se calou. Fez uma pausa e contemplou os rostos dos amigos e das filhas, detendo-se em Nell, que sorria enquanto Danny cochichava algo em seu ouvido. Quando seu semblante pareceu se enevoar, as pessoas imaginaram que ele fosse fazer algum anúncio importante, mas o momento passou. Sua expressão se desanuviou e ele tornou a guardar o papel no bolso. Estava na hora de ter outro homem na família, disse com um sorriso, e completou afirmando que isso iria equilibrar um pouco as coisas. As damas na cozinha entraram em ação, servindo xícaras de chá para os convidados. Hugh, no entanto, se demorou um pouco, deixando as pessoas passarem por ele, aceitando os tapinhas no ombro, as exclamações de "falou bem, amigo", a xícara de chá que lhe foi posta na mão. O discurso havia sido bom, mas ele não conseguia relaxar. Seu coração estava disparado e ele suava muito, embora não fizesse calor. Hugh sabia por quê, é claro. As obrigações da noite ainda não haviam terminado. Quando notou Nell saindo sozinha por uma ponta lateral, percebeu sua oportunidade. Pigarreou e deixou a xícara na mesa de presentes, trocando a sala abafada e barulhenta pelo ar frio da noite. Nell estava parada ao lado do tronco verde prateado de um eucalipto. Antigamente, pensou Hugh, toda a montanha devia ter sido coberta de eucaliptos e ladeada pelos canais. Devia ser uma visão impressionante, aquele monte de troncos fantasmagóricos em noites de lua cheia. Mas ele estava apenas adiando as coisas. Mesmo agora tentava fugir à responsabilidade, estava sendo fraco. Morcegos cruzaram silenciosamente o céu e Hugh desceu os degraus de madeira, atravessando o gramado úmido de orvalho. Ela deve tê-lo ouvido chegar. Talvez tenha mesmo sentido sua presença, porque se virou e sorriu. Quando o pai chegou ao seu lado, Nell disse que estava pensando na mãe, imaginando de que estrela ela os estaria observando. Hugh teve vontade de chorar. Queria que ela não tivesse mencionado Liu nesse momento. Preferia não se lembrar de que a esposa o observava, zangada pelo que estava prestes a fazer. Podia ouvir a voz de Liu, todos os seus antigos argumentos. Mas a decisão lhe cabia e ele a tinha tomado. Afinal de contas, fora ele que começara tudo aquilo. Mesmo sem querer, dera o passo que os colocou nesse caminho, e era sua obrigação esclarecer as coisas. Os segredos sempre acabavam revelados, e era melhor, sem dúvida, que ela soubesse a verdade de sua boca. Ele segurou as mãos de Nell e beijou-as, apertou-as com força, os dedos macios tocando suas palmas calejadas pelo trabalho. Sua filha, a primeira. Nell sorriu para ele, radiante no seu delicado vestido de renda.
Hug também sorriu. Depois levou-a para sentar-se ao seu lado em um tronco de árvore caído e se inclinou para cochichar em seu ouvido. Contou-lhe o segredo que ele e a esposa guardaram durante 17 anos. Esperou pelo lampejo de compreensão, pela mudança de expressão quando ela processasse o que ele estava dizendo. Observou o mundo dela cair e a pessoa que tinha sido a vida inteira desaparecer em um segundo.